Salomão escreveu o livro de Provérbios quando ainda era muito jovem, logo depois de ter assumido o trono e pedido a Deus sabedoria. E Deus aproveitou essa sabedoria e também essa comunhão que ele tinha com Deus para que inspirá-lo a escrever o livro de Provérbios. Vamos pedir a direção? Senhor, meu Deus, eu peço que o Senhor conduza o nosso pensamento sobre a tua palavra e possamos aprender qual a tua vontade para a nossa vida. Eu apresento e entrego tudo a ti, em nome de Jesus. Amém. Provérbios 12 diz: o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O comentário diz: o sábio ama a instrução e agradece aquele que o corrige. Ele aproveita a repreensão para identificar seus próprios erros, a fim de poder repará-los. Alargar a visão e crescer como pessoa envolve desafios e dores. Por isso, aqueles que não estão dispostos a desafiar seu interior e abrir mão dos seus conhecimentos e opiniões nunca alcançarão crescimento. Na maioria das vezes, não conseguimos enxergar os próprios erros. Por isso, Deus usa pessoas, circunstâncias e a sua palavra para nos ensinar. A disciplina divina é o instrumento perfeito que conduz os filhos de Deus à vida eterna. No entanto, aqueles que desprezam a sua exortação ou se ressente ao ser repreendido, além de permanecer com a vida estagnada, por não conseguir tirar proveito das lições, perde o privilégio da salvação. E nada que faça perder o privilégio da salvação vale a pena. É melhor ser descartado, porque nenhum bem material, físico, nada, nenhum reconhecimento nesse mundo pode ser maior do que a nossa salvação, estar com Deus na eternidade nos céus. Porque ainda que você venha a ser reconhecido, o seu reconhecimento na terra passa. Ainda que você enriqueça na terra a riqueza passa, ela não serve nos céus. 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas ele condena. O homem que não estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o governa é como o podridão nos seus ossos. O comentário diz: é no casamento que o marido e mulher mostram quem verdadeiramente são. No lar, cada um revela ao outro o que possui dentro de si. Se a mulher é agradável, honesta, trabalhadora e determinada, mostra que seu espírito é forte. Essa força não está em suas habilidades ou na sua beleza, mas na sabedoria. Assim, com a sua conduta correta e eficiente no comando do lar e no cuidado com a família, ela passa a honra o marido. Na parte B diz: honra e vergonha. A coroa é o símbolo máximo de honra e nobreza, por isso é imprescindível na cabeça dos reis. Isso significa que quando Salomão compara a mulher virtuosa a uma coroa, ele a exalta, e ela, por sua vez, exalta o seu marido, isto é, com o seu caráter íntegro e com o seu procedimento fiel e gracioso. Ela atribui alegria, vigor e sucesso ao marido. Mas não existe somente esse tipo de esposa. Ainda aquela que é tão insensata que é comparada a uma doença grave nos ossos do marido. Sendo a estrutura óssea responsável por sustentar o corpo, o homem que é casado com essa mulher é consumido de dentro para fora devido a preocupações, aborrecimentos, desonra. Além disso, seu comportamento nécio, negligente, as necessidades do seu cônjuge e da sua casa, pois é crítica, preguiçosa e murmuradora. É fácil que aqueles que estão à sua volta não sejam atingidos pela sua má influência. Ele adverte o marido e adverte a mulher, mas ambos podem errar. O marido naquela época, ele era mais considerado que hoje. Hoje em dia as mulheres não consideram tanto o marido, mas era o respeito que a mulher tinha para com o marido. Então, a mulher virtuosa, ela era bem vista, mas a mulher que fazia o homem passar vergonha,
ela era como a doença dos ossos, né? Muito sério. No 5, os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios serão transformados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se vangloria e tem falta de pão. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Então, quando há violência a animais, né, já vimos isso, muitas vezes pessoas são cruéis com animais inocentes. E aqui está dizendo, o justo tem consideração pela vida dos seus animais, seja eles quais forem. O comentário aqui do versículo 10, consideração pelos animais. A retidão é uma das características do justo. Ele zela por tudo o que lhe pertence, inclusive por seus animais. Isto é, providencia alimentação, cuidado e tratamento adequado, porque seu coração é compassivo e afetuoso. Nas Escrituras, o próprio Deus faz questão de mostrar que zela pelos animais e que espera do homem a mesma consideração para com eles. A pessoa que os trata com descaso nutre crueldade dentro de si. Afinal, se não se importa com o animal que está subjugado a ela e que não lhe faz mal, como vai respeitar ou valorizar outro ser humano que pode naturalmente prejudicá-lo? E nós voltamos mais uma vez ao egoísmo que o ser humano nutre dentro dele, né? O mundo pode só girar em torno dele. Então, se não satisfaz a ele, ele não se importa com aquilo. Agora, o 11, né? O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O comentário do 12, o ímpio deseja obter o fruto da desonestidade produzido por aqueles que vivem na injustiça. Ele corre atrás das facilidades ilegais e morais e não se importa em se apropriar daquilo que não é seu. Mas da mesma forma que ele subtrai das pessoas seus bens, tem a sua paz e a sua consciência maculada. Já o justo produz os frutos duradouros da justiça que pratica, e aquilo que conquista é estabelecido como raízes profundas. Seguindo para o 13. O ímpio se enlaça nas transgressões dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O comentário diz: as palavras do ímpio são armadilha para ele mesmo. Por não ser sincero, se contradiz no que fala, por isso não demora a ser desmascarado. Já o justo não cai nos laços da mentira, pois fala sempre com sinceridade. O 14. O homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá recompensa. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O comentário diz: o insensato não consegue esconder sua raiva, indignação e afronta. Essa pessoa é conhecida como pavio curto, pois não leva desaforo para casa. Assim, por causa da sua impaciência e impetuosidade, acaba tomando atitudes prejudiciais a si mesma. Em um momento de ira, o ser humano fala e faz aquilo que não é apropriado, por isso se coloca em aflições. Mas quem revela a provocação, a ofensa e o insulto é prudente, pois comanda suas emoções ao invés de ser comandado por elas. E é aqui que nós percebemos que a vida é uma escolha. Você pode escolher o que é bom e colher o que é bom, mas se você escolhe o que é mal, vai colher o que é mal. Infelizmente, essa é a regra. No 17, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano.
Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios do mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. O comentário diz: o homem abatido. A angústia no coração pode ser provocada por muitos motivos. O principal é a ansiedade. A pessoa cheia de preocupações carrega um enorme peso na alma e isso a faz perder a alegria, o vigor e a tranquilidade. Além disso, a angústia é capaz de abater a alma, a ponto de levar a vida espiritual à ruína. Porém, as boas palavras são como um alimento que dão ânimo ao espírito. Na Bíblia, encontramos as palavras mais encorajadoras, eficazes e transformadoras que o ser humano pode receber. Quem crê nas Escrituras não permanece ansioso ou prostrado, mas recebe paz e a certeza de que seu problema se resolverá. O cristão vive ansioso? Vive. Qualquer pessoa, ela pode viver um momento de ansiedade na vida dela. Qualquer um. Eu posso, você pode. Mas como resolveu a questão da alegria, né? Ele fala uma boa palavra. A própria palavra de Deus, quando você medita nela, ela é poderosa para te dar essa alegria. E quando você decide, por exemplo, entregar esse problema para Deus, né? Você entrega. Quando você entrega um problema para Deus, você também está colocando nas mãos dele aquela situação e sendo livre. Então, quando você entrega seu problema, você perde a ansiedade. Aí você diz assim: mas eu entreguei, mas continua ansioso. Então significa que você não entregou. Quando você verdadeiramente entrega, vai acontecer o final do fardo. Para terminar esse provérbio 12, diz: o justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é precioso bem do homem. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Em Provérbios 13, no versículo 1 diz: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então ele vai lidar agora com os filhos, né? O prazer do pai é que o filho dê ouvidos ao que o seu conselho diz, porque o pai tem mais experiência que o filho, naturalmente. Mas hoje nós vemos os filhos debochando dos pais, né? No 2, do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. O comentário diz: quem fala sem pensar prejudica a si mesmo. Aquele que não se importa com o que diz e com a maneira com que fala terá a vida arruinada, pois sua língua desenfreada, suas palavras descontroladas e seus assuntos fúteis o levarão a pecar. A língua, apesar de ser um pequeno membro do corpo, se torna um mundo de iniquidade quando não é controlada, pois suas palavras são capazes de prejudicar e causar tão mal quanto fagulhas de fogo em uma floresta. O apóstolo Tiago fala sobre isso lá no capítulo 3, versículos 5 e 6. Para manter um bom relacionamento com as pessoas e com Deus, é necessário prezar pela boa comunicação e analisar bem o conteúdo de nossas conversas. Uma das características do sábio é o zelo que ele tem com a escolha das suas palavras. Palavras lançadas ao vento que depois podem te prejudicar. Então é melhor você prezar pelo que você vai falar. Ou se você vai falar alguma coisa, você pensar antes, né?
Às vezes, quantas pessoas destruíram seu casamento por coisas que falaram, né? Coisas inúteis. No 4, a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma do diligente se farta. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. O comentário do 5, a mentira. São várias as alegações dadas para justificar uma mentira. Medo de perder o emprego ou de ser prejudicado, se livrar de um problema, entre outras. Com isso, a pessoa acaba cedendo a essa conduta errada para se favorecer. O problema é que o mal nunca prevalece e aquele que o segue jamais estará seguro. Já o justo odeia a mentira, os exageros, os relatos distorcidos e as falsas declarações. Por isso, nenhuma dessas práticas tem lugar em seus lábios. Independentemente das circunstâncias, diante disso, tem segurança, confiança e paz. Então, o justo vai prezar pela verdade, vai manter a verdade, ainda que ela custe caro, mas vai valer a pena. No 6, a justiça guarda ao que é do caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a junta com o próprio trabalho aumentará. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore da vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Nós vivemos numa sociedade hoje que, por exemplo, as pessoas não querem ouvir falar de pecado, elas não querem ouvir falar dos seus erros, que alguém aponte para ela onde ela está errando, porque ela quer continuar errando, ela quer continuar vivendo na prática do erro, mas quer ser salva. Então não tem como, né? Mas aquela pessoa que verdadeiramente ama você, ama a sua alma, ela vai falar a verdade para você, você goste dela ou não. No 14, a doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O que prega a maldade cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se alcança deleita a alma, mas aparta-se do mal é abominável para os insensatos. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Comentário do 20 diz assim: com quem você anda? Esse provérbio mostra que nossas companhias dizem muito a nosso respeito. Se temos amizades com pessoas sensatas, aprendemos a agir com cautela e bom senso. E ao absorvermos o exemplo de seu estilo de vida correto e justo, passamos a crescer e amadurecer em tudo. No entanto, aquele que é companheiro do insensato tende a cair em desgraça porque age, fala e se comporta tão mal quanto ele. Muitos se julgam capazes de permanecer na companhia dos maus amigos sem se influenciar. Porém, as Escrituras deixam claro que isso não é possível. Portanto, se você quer prezar pela sua salvação, se afaste de quem o afasta de Deus. Então, é tão simples como tudo. Mas a gente vive numa sociedade em que ela quer ser aprovada por todo mundo. A pessoa fica preocupada em ser aprovada pelo professor, pelos amigos, pelo patrão, pelos colegas de trabalho, pelos amigos da faculdade, pelos amigos da igreja, pelos amigos vizinhos da rua, enfim, pelos familiares principalmente, mas elas não se preocupam em ficar bem com Deus, né?
Aqui é o que está aqui escrito. O mal perseguirá, no 21, os pecadores, mas os justos serão graduados com bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Mas aqui eu até deixo um pouquinho a mais, né? Não é só a riqueza financeira, mas é o exemplo de fé. Quantos que, por exemplo, a própria Bíblia fala da Olaide, se eu não estou em erro, que foi a avó de Timóteo. Ela teve uma grande fé que influenciou a filha e que influenciou o filho, e ele se tornou esse grande homem de Deus, né, da Bíblia, que nós lemos o livro, as cartas que Paulo enviou a Timóteo. Então, você que decide. No 23, o pobre do suco da terra tira mantimento em abundância, mas aos que se consomem por falta de juízo. O que não faz uso da vara odeia seus filhos, mas o que ama desde cedo castiga. O justo come até saciar sua alma, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. O comentário do 24 diz: como disciplinar os filhos? É fundamental que os pais corrijam seus filhos, a fim de eliminar o desrespeito, a rebeldia e o mau comportamento. Sem disciplina, a criança não estará preparada para a vida, pois suas más ações resultarão em consequências ruins futuramente. No entanto, essa disciplina deve ser aplicada com temperança, amor, equilíbrio, sensatez e sabedoria. O Altíssimo ensina os pais a corrigirem seus filhos, assim como ele nos corrige quando erramos. Hebreus 12, do 9 ao 10. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ele faz um paralelo bem forte, né? O que não disciplina o seu filho é porque o odeia. Às vezes hoje nós vemos os pais dando o telefone para as crianças para elas terem um pouquinho de paz. Eu acho que isso tem sido muito mal. As crianças têm crescido mal educadas, não sabem ouvir o não, não sabem respeitar os mais velhos. E elas também, os pais a poupam tanto do trabalho, dos esforços, que elas não querem trabalhar, não querem se esforçar e se acostumam com uma vida muito tranquila em casa. Eu quero que você reflita nisso. Você tem filhos, a disciplina faz parte. Eu lembro que meus pais me disciplinavam, mas hoje, eu lembrando do que eles faziam comigo, eu lembro com muito carinho. E me fizeram quem eu sou hoje, graças a eles e a Deus também. Então, você disciplinar seu filho, você não está sendo mal com ele, você está educando ele para o mundo que ele vai viver. Às vezes os pais têm medo de falar não para os seus filhos, com medo da reação deles, mas o não faz parte da vida. Veja como você está educando seus filhos e coloque a sua educação de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Você gostou do conteúdo? Dá o seu gosto, faz seu comentário e, claro, mande esse vídeo para as pessoas que você tem evangelizado. Deus abençoe você abundantemente.